TVC, a TV do Correio da Manhã. Chegamos com o nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, audiência, Roberta. Pré-quinta, hein? Bom dia. Pré-sexta, pré-sexta. Hoje pré-quinta não, pré-sexta. Já errei na entrada, hoje olha só. É quinta, pré-sexta. Pré-sexta. Tá passando rápido. Tá passando rápido. Já estamos na quinta-feira. Isso aí. Pré-sexta. E você que está nos assistindo pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais, não é isso, Jorge? Isso mesmo. Nossos canais estão na tela. Claro, o principal contato aí, o WhatsApp, DDD 24, telefone 993231675. Manda sua mensagem, participa aí com a gente, viu? Pois é, manda pra cá a sua reclamação, sua denúncia, viu alguma coisa inusitada, manda pra gente. Agora, gente, olha que imagem linda, espetacular que eu fiz hoje. Opa, beleza? Olha Teve como até zoom, estava. Hein? Tive até que fazer o zoom, porque o sol estava ali nascendo entre as nuvens, então estava realmente uma pintura, um espetáculo da natureza. E agora céu azul, mas quando eu vi essa imagem, eu falei assim: olha só esse sol nascendo, que coisa mais linda. Vamos então às notícias desta quinta-feira, dia 27 de março. Taxa de inovação da indústria cai pelo segundo ano consecutivo em 2023. Brasil registra 1.450 feminicídios em 2024, 12 a mais que no ano anterior. Mais de 48 mil pessoas contratam 340,3 milhões em consignado para a CLT. E teto de juros do consignado do INSS subirá para 1,85% ao mês. Rolamento de pedra destrói imóvel na rua José Bonifácio, no centro de Petrópolis. Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro debate em audiência pública segurança na BR-040 e nova concessão. E você vai ver também que unidade de policiamento ambiental militar de Três Picos identifica abertura clandestina de estrada, desmatamento e poluição em Nova Friburgo. Agora no Correio Serrano na TV. Pessoal, começamos, claro, olhando lá o que é notícia na nossa primeira página do Correio da Manhã, edição do Rio. Linha vermelha com muita notícia, falando aí de BRT, né? Pois é, uso abusivo de pista do BRT é turbinado por placas secretas de viaturas oficiais do Rio. Nossa. Página 3 está lá na coluna Magna Vita. Outro destaque é o STF, que já condenou o ex-presidente, está ali na nossa manchete. Jair Bolsonaro vira réu e Fernando Collor, condenado a mais de um ano, continua solto. E tem muito mais na nossa primeira página. Temos também a nossa página 12, que fala do Petropolitano, que fala sobre esse rolamento de pedra que deixa casal de idoso ferido em Petrópolis. Mas a gente tem uma reportagem sobre esse assunto. O rolamento de uma pedra destruiu uma casa na rua José Bonifácio, no centro de Petrópolis. Isso aconteceu ontem, Jorge. Outros 3 imóveis foram interditados na localidade. Nas imagens é possível ver o caminho que a pedra percorreu até atingir o imóvel. A rua José Bonifácio, no centro de Petrópolis, é cercada por regiões montanhosas e com vasta vegetação. Mas pela primeira vez, o incidente atingiu uma casa na localidade que possui diversos imóveis residenciais. O rolamento de pedra atingiu o imóvel durante a madrugada desta quarta-feira. 2 pessoas ficaram levemente feridas e foram encaminhadas pelo Corpo de Bombeiros ao atendimento médico. Outros 3 imóveis dentro do mesmo terreno também foram interditados. A Secretaria de Defesa Civil informou em nota que, após a ocorrência, a pasta manteve a interdição do endereço, que já constava com laudo
de interdição desde 2022. As famílias foram encaminhadas para atendimento na Secretaria de Assistência Social. Também digo. Pessoal, ainda tem mais, mas esse rolamento aí, né, foi ontem à tarde, feriu aí o casal. Nossa, a gente viu nas imagens ali, bem terrorífico, né? Pois é. E foi só um rolamento de pedra. Imagina se vem chuva, eu não quero nem imaginar. E olha só, a Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro se reuniu na terça-feira em audiência pública para debater a nova concessão da BR-040. E propostas de melhorias aí na segurança das cidades, às margens da rodovia, como aí Areal e Petrópolis. A audiência pública realizada no edifício Lúcio Costa, sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, aconteceu nesta terça-feira e contou com a presença de vereadores e representantes dos municípios de Petrópolis e Areal. Entre as principais reivindicações da audiência, destacam-se a reforma da subida da Serra da Estrela, a instalação de passarelas e redutores de velocidade, além da revisão do valor do pedágio, considerado alto. Wesley Barreto, vereador do município de Petrópolis, criticou a qualidade do serviço prestado na rodovia, especialmente na subida da serra. A subida da serra é precária, a gente vê que não tem a manutenção viária realizada para estar ajudando a população, muitos buracos na via, é uma rodovia que é totalmente danificada, causando acidentes. A rodovia BR-040, no trecho entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora, passará por uma nova concessão prevista para o segundo semestre deste ano. Durante a audiência pública, um tema discutido foi o aumento do pedágio previsto nessa nova concessão. A tarifa pode ser aumentada para R$ 19,99, um reajuste de aproximadamente 38%, sendo esse o valor teto antes da licitação. O valor foi duramente criticado pelos parlamentares presentes no debate. Que a gente possa criar, através aqui dessa comissão de transporte, mecanismos para que a gente possa barrar esse aumento, né, de uma nova concessão, uma possível concessão que está por vir. Luciana Teles, representante da Defensoria Pública do Estado, enfatizou a necessidade de garantir que a nova concessão respeite os direitos dos usuários e cumpra com as obrigações previstas no contrato. Fazer essa licitação dentro de uma modelagem que esteja atendendo os princípios que regem a administração pública, para que a gente possa, sim, voltar a ter um serviço público, eficiente, seguro, contínuo, como o usuário tem direito. O representante da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, Tiago Martorelli, se comprometeu com as demandas apresentadas e disse que a agência vai trabalhar para melhorias na rodovia. Visando corrigir isso, né, que foi feita a modelagem do futuro contrato, olhando daqui para frente, né, para que esses erros não se repitam, esses problemas não se repitam. Mas até agora nada, né? A gente não tem ainda muita novidade sobre. Tem mais notícias, claro, a gente vai agora falar um pouquinho aí do nosso Rio de Janeiro, né, do nosso estado, capital também, porque o estado realizou um programa de enfrentamento à violência contra a mulher na capital do estado. Mais de 50 mil mulheres foram impactadas pela ação na Baixada Fluminense. O Empoderadas está presente em 12 polos na região, uma das que mais concentra registros de crime contra a mulher. O projeto é uma das iniciativas do Programa Estadual de Enfrentamento ao Feminicídio no Estado do Rio de Janeiro, cumprindo também os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, especialmente o ODS 5, que estabelece a igualdade de gênero. A Baixada Fluminense é uma das regiões que mais concentra registros de crimes contra a mulher. Por isso, há 12 polos do programa na localidade. Gleice Kelly, de 50 anos, descreve a experiência de ser aluna do programa estadual que tem ajudado mulheres a saírem de ciclos de violência. Eles dão mais do que informação, eles dão um acolhimento real, entendeu? E quando a gente vem com um sofrimento real, quando a gente vem em carne viva e a gente aprende como se defender do homem, quando a gente aprende amenizar a dor e a gente é super acolhida, elas abraçam a gente de uma forma como se fosse alguém da nossa família. Sob coordenação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos,
A iniciativa foi expandida na Baixada Fluminense, região que registra altos índices de crimes contra a mulher. Das 58 unidades existentes em todo o estado, 12 polos e 2 centros de referência estão disponíveis na localidade e já impactaram mais de 50 mil mulheres desde o início da atual gestão, com a oferta de aulas técnicas de autodefesa, cursos profissionalizantes, atendimentos com equipes multidisciplinares e entre outras diversas ações. O programa Empoderados é um programa de prevenção e enfrentamento à violência contra meninas e mulheres. Nós atuamos, em diversos ambientes, tanto doméstico quanto na rua, no âmbito do trabalho. Então, o que o Empoderadas faz? O Empoderadas resignifica a vida dessa mulher. Ele pega essa mulher que muitas das vezes é vítima de violência doméstica, traz para dentro do polo, a gente utiliza o nosso tatame. Através do nosso tatame, a gente ensina essa mulher a identificar todos os tipos de sinais, porque quando a gente fala de sinais de violência, a gente pensa na violência propriamente dita, na violência física, e vai muito além. Ao longo de 2024, foram 2.300 mulheres inscritas nas aulas da região. Já os cursos profissionalizantes somaram mais de 600 alunas. Ao todo, foram mais de 140 mil mulheres atendidas pela ação, que percorreu todo o estado do Rio de Janeiro. Também acolhida pela ação, a cuidadora de idosos Neuza Santos, de 63 anos, relatou que foi vítima de uma tentativa de feminicídio, chegando a entrar em depressão. De acordo com ela, o contato com outras mulheres que vivenciaram momentos difíceis ajuda no processo de superação. Eu era depressiva, ansiosa, não tinha sossego para nada, só coisa na minha cabeça, querendo me matar, e depois que eu esse aqui eu melhorei bastante mesmo. De acordo com o último levantamento do Instituto de Segurança Pública, a Polícia Militar registrou 240 ligações por dia para a Central 190, relacionadas à violência contra a mulher em 2023. Ao longo do ano, foram 87.626 chamadas sobre as violações de gênero. Houve também um aumento de 44% nas ligações denunciando assédio sexual e 118% sobre descumprimento de medida protetiva. Mulheres interessadas em conhecer mais sobre o programa podem acessar o site programaempoderadas.rio.br. E olha só, gente, o primeiro dia de tarifa reduzida na linha Araribóia das Barcas registrou 1.623 embarques a mais, até as 8 horas da noite da última segunda-feira, em comparação ao mesmo dia da semana anterior. A iniciativa do governo do estado também é válida para as linhas Cocotá Praça 15 e Paquetá. O valor foi reduzido de R$ 7,70 para R$ 4,70 nos 3 trechos em ambos os sentidos. A medida pode representar uma economia de R$ 132 por mês para quem viaja 22 dias ida e volta, o equivalente a quase 9% do salário mínimo. A linha Araiabóia, na Praça 15, que tem partidas a cada 15 minutos, é a mais movimentada do sistema. Ontem, mais de 34 mil passageiros embarcaram para fazer a travessia. Em 2024, a medida de usuários de todo o sistema foi de 48 mil por dia. Moradora de Niterói, Vera Lúcia Faria elogiou a nova tarifa e disse que a iniciativa vai estimular o uso do transporte. A redução da tarifa trouxe um benefício enorme. Isso incentivou o transporte das barcas, que tem sido uma grande conquista nossa de muitos anos, cada vez eles aprimorando, e a gente espera que cada vez mais possam se preocupar com as pessoas que utilizam esse veículo de grande valia para todos nós. Além disso, as embarcações tiveram 34 climatizadores instalados. O consórcio Barcas Rio já iniciou os estudos do projeto técnico para a instalação definitiva do sistema de refrigeração nas embarcações. E o modelo de remuneração por milha náutica assegura ao governo do estado do Rio de Janeiro, além do reajuste no valor da passagem, pagamentos e fiscalizações de possíveis investimentos futuros, além das mudanças na grade horária.
Desde o dia 6 de março, a tarifa da linha Praça 15 Charitas também caiu de R$ 21,00 para R$ 7,70, devido a um convênio entre a Secretaria Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana e a Prefeitura de Niterói. Para quem pagava a tarifa cheia, a economia pode ultrapassar R$ 580,00 por mês, considerando 22 viagens ida e volta. Logo, na primeira semana útil, a redução da tarifa gerou um aumento de 72% na demanda, registrando um recorde de passageiros dos últimos 5 anos de 6.900 embarques em um só dia. E agora a gente vai para âmbito nacional, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse na última terça-feira que a luta pela implementação da reforma tributária ainda vai se desenrolar até 2032, olha só, em especial para combater os lobbies, para excluir da reforma diferentes setores. Durante o evento na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, na capital paulista, o ministro disse considerar como o único defeito da reforma as ampliações a exceções para o pagamento de impostos. Haddad disse acreditar que isso poderá ser reavaliado ao final do prazo de transição em 2032. Aos empresários, o ministro afirmou que essas exceções levam a um aumento da alíquota média do imposto sobre o valor agregado, um novo tributo que substituirá os impostos e contribuições que vigoram atualmente. Além de prever a isenção tributária para produtos da cesta básica, a devolução de impostos para famílias de baixa renda, chamada de cashback, o texto da lei complementar definiu, entre outros pontos, a inclusão de novos setores com redução da alíquota em 60% e também definiu 18 atividades por profissionais liberais que terão alíquota reduzida em 30%. Com a inclusão de exceções para setores da economia e produtos, a alíquota padrão do imposto subiu para 27,84%, segundo cálculos preliminares. Isso porque alíquotas menores para um segmento significa alíquota maior sobre os demais produtos. A lei complementar da reforma foi sancionada em janeiro. Ela instituiu um teto de 26,5% para a alíquota padrão em 2031. Uma avaliação estimará se as alíquotas finais do imposto, que entrarão em vigor em 2033, serão maiores do que 26,5%. Caso positivo, o governo vai enviar um projeto para reduzir as exceções a setores e produtos e que vai precisar ser aprovado até o fim de 2032 para reequilibrar a alíquota padrão em 26,5% no ano de 2033. Pois é, e ainda tem mais. Agora a gente fala do preço dos alimentos, que deve baixar já nos próximos 60 dias, graças às medidas aí que vêm sendo aí adotadas pelo governo federal. Assim será? A gente espera, né? A afirmação foi feita também pela ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Simone Tebet. Isso foi feito na última terça-feira. Ela falou sobre isso. Vamos conferir. O índice de inovação das empresas em 2023 foi de 64,6%. O número é 3,5 pontos percentuais inferior ao verificado em 2022, quando foi registrado 68,1%, e 5,9 pontos percentuais menor do que os 70,5% verificado em 2021. Os setores mais inovadores foram os setores de produtos químicos, produtos farmacêuticos e farmacoquímicos, máquinas e equipamentos de informática, né, de forma geral. Os setores menos inovadores foram aqueles de produtos de fumo e produtos de madeira. A pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística investiga 7 categorias de inovação de processo. Em todos os casos, verifica-se uma queda na taxa de empresas inovadoras, exceto em um, que é na produção de bens ou fornecimento de serviços. No detalhamento por tipo de inovação implementada, 34,4% das empresas inovaram tanto em processo de negócios quanto em produto. 16,6% realizaram o mesmo processo apenas em processos de negócios e 13,6% apenas em produtos. Em geral, as empresas foram mais inovadoras em processos de negócios, com uma taxa de cerca de 51%, do que em produtos, que registrou 48%. E comparado aos anos de 2021 e 2022, houve redução de cerca de 3,5 ponto percentual na quantidade de empresas inovadoras, em todas as faixas de pessoal ocupado em 2023. As empresas de menor porte, ou seja, que têm de 100 a 249 ocupados, tiveram 59,3% de taxa de inovação.
número menor do que os 70,8% observados na faixa de 250 a 499 pessoas ocupadas, que, por sua vez, foi menor do que as empresas com 500 ou mais pessoas ocupadas, que registrou 73,6%. Pois é, gente, olha só, hein? E olha, dados do relatório anual socioeconômico da mulher, o RESEAN 2025, lançado pelo Ministério das Mulheres, né, a última terça-feira também, em Brasília, apontam que em 2024, dados tristes, viu? Foram registrados 1.450 feminicídios e 2.485 homicídios dolosos com intenção de matar de mulheres e lesões corporais seguidas de morte. Registros representam uma diminuição de 5% em todos os casos de violência letal contra as mulheres, em relação aos registros de 2023, quando foram contabilizados 1.438 casos de feminicídio e outros 2.707 casos de homicídio doloso e lesão corporal, seguida de morte de mulheres. Ainda sobre formas de violência contra as mulheres, o relatório anual mostra que o Brasil registrou o equivalente a 196 estupros por dia em 2024, o que totalizou mais de 71 mil casos de estupro de mulheres em todo o ano passado. Apesar do alto número de registros, houve uma queda de 1,44% em relação ao ano de 2023. Segundo os registros do Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde, nos casos de violência contra as mulheres adultas entre 20 e 59 anos, 60,4% foram contra as mulheres pretas e pardas, enquanto 37% contra mulheres brancas. De acordo com o Ministério das Mulheres, os dados evidenciam a sobreposição de vulnerabilidade para mulheres negras. Em 76,6% dos registros de violência doméstica, sexual e outras violências contra as mulheres, o agressor é do sexo masculino e a residência é um local de maior risco para as mulheres, porque é onde ocorrem 71,6% das notificações. Os dados de violência de gênero do Relatório Anual Socioeconômico da Mulher 2025 compõem um dos 7 eixos temáticos do documento, o de enfrentamento de todas as formas de violência contra as mulheres. Gente, e tem muito tá mais. Lotado de informação. A gente tem a nossa página 13 do Serrano falando que Teresópolis poderá contar com um hospital municipal e tem muito mais no nosso jornal. Você acessa tudo no nosso site ou indo às bancas aqui na nossa região apenas R$2. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que médicos alertam para risco da gripe em pessoas com mais de 60 anos. Isso aí, você vai ver também o nosso giro aí, né, o nosso correio esportivo, a gente volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou. Mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump,
Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E olha só, gente, o SUS registrou em 2024 um crescimento de 189% nas hospitalizações de idosos por gripe. Essa diferença aconteceu em relação a 2023 e, por isso, os médicos alertam para os riscos da influenza em pessoas com mais de 60 anos. Para chamar a atenção da população para os riscos da gripe em pessoas com mais de 60 anos, a Sociedade Brasileira de Infectologia, em parceria com a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, realiza nesta quarta-feira o encontro Além da Gripe, um debate sensível à gravidade dos riscos e impactos provocados pelo vírus da influenza. O objetivo do encontro é fazer um alerta sobre a sazonalidade da gripe, principalmente por conta dos baixos índices vacinais e dos riscos que este cenário pode causar para a população idosa. Segundo as entidades organizadoras, a sazonalidade está associada ao começo do outono e à mudança do clima em vários lugares do país, época em que as baixas temperaturas podem contribuir para que o vírus acabe circulando com mais intensidade, o que aumenta a necessidade de proteção e o risco de hospitalização. De acordo com as entidades, a partir dos 40 anos, o risco de ataque cardíaco aumenta em 10 vezes e o de AVC 8 vezes nos primeiros 3 dias após uma infecção por influenza. E idosos permanecem com risco elevado para AVC até 2 meses depois de se contaminarem pelo vírus, o que reflete nas admissões em UTI, que cresceram 187% e em 157% mais óbitos. E olha só, até terça-feira, 48.170 pessoas contrataram mais de 340 milhões em empréstimos pela nova modalidade de crédito consignado para trabalhadores da iniciativa privada. O valor médio ficou em um pouquinho mais de R$7.000 por trabalhador, com prazo médio de 21 meses, divididos em parcelas aí de R$333. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
Segundo a pasta, foram registrados 64.718.404 simulações e 8.704.759 pedidos de crédito, com o potencial de oferecer crédito menos caro a até 47 milhões de pessoas. A nova modalidade entrou em vigor na última sexta-feira. Todo o processo de simulação e de contratação é feito por meio do aplicativo e do site Carteira de Trabalho Digital, que tem 68 milhões de trabalhadores cadastrados. Criado por medida provisória no último dia 12, o programa Crédito do Trabalhador na Carteira Digital de Trabalho abrange empregados da iniciativa privada com carteira assinada, incluindo empregados domésticos, trabalhadores rurais e contratados por microempreendedores individuais. A nova modalidade permite que o trabalhador autorize o compartilhamento de dados do e-social, sistema eletrônico que unifica informações trabalhistas para contratar crédito com desconto em folha. Com o novo programa, mais de 80 bancos e instituições financeiras poderão ter acesso ao perfil de trabalhadores com carteira assinada através do e-social, sistema eletrônico obrigatório que unifica informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais de empregados e empregadores de todo o país. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, o volume de crédito consignado privado poderá triplicar, passando de 39,7 bilhões de reais em 2024 para mais de 120 bilhões neste ano. E os aposentados e pensionistas do INSS pagarão mais nas futuras operações de crédito consignado. Por 12 votos a 1, o Conselho Nacional da Previdência Social aprovou na última terça-feira o novo limite de juros de 1,85% ao mês para essas operações. O novo teto é de 0,05 ponto percentual, maior do que o limite atual, de 1,8% ao mês, nível que vigorava desde o início de janeiro. O teto dos juros para o cartão de crédito consignado foi mantido em 2,46% ao mês. Propostas pelo governo, as medidas entraram em vigor 5 dias após a instrução normativa ser publicada no Diário Oficial da União, o que vai ocorrer nos próximos dias. Os bancos haviam pedido a elevação do teto para 1,99% ao mês. O governo proporia um teto de 1,88% ao mês, mas desistiu da ideia para apoiar a proposta da Confederação Nacional do Comércio de teto de 1,85%. A justificativa para o aumento foram as altas recentes na taxa Selic, que define os juros básicos da economia. Desde janeiro, o Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou os juros básicos de 12,25% para 14,25% ao ano. Por causa dos juros maiores, diversos bancos pararam de conceder crédito consignado, alegando inviabilidade das operações com o teto atual. Apenas o representante dos bancos votou contra a medida, alegando descompasso entre os juros do consignado e a realidade do mercado financeiro. As instituições financeiras pediam um teto de 1,99% ao ano para permitir a retomada plena das concessões. Uma resolução do Conselho Monetário Nacional de 2021 determina a viabilidade econômica da concessão de crédito consignado ao INSS. E com o novo teto, os bancos oficiais poderão continuar ou voltar a emprestar pela modalidade. Segundo os dados mais recentes do Banco Central, referentes à última semana de fevereiro, o Banco da Amazônia cobrava 1,84% ao mês, percentual acima do teto e, portanto, sem emprestar. Já a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, 1,8% ao mês. Quando a taxa média está acima do teto atual de 1,8% ao mês, essas taxas, na prática, significam que as instituições suspenderam a oferta desse tipo de crédito. O levantamento do Banco Central considerava apenas a alta da taxa Selic em janeiro, sem considerar a elevação em março. E agora? Agora a gente vai saber o que tem de notícia no nosso Correio Esportivo, não é? É isso. Olá, começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, um momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. Hoje a gente não está aqui com Gabriel Toledo, mas Mariana Braga está aqui para falar de esporte com a gente. Hoje daremos destaque à seleção brasileira e ao início do Campeonato Brasileiro. E olha, não tem como começar sem falar do vexame, da vergonha que o Brasil passou no jogo contra a Argentina, partida que terminou em 4-1 lá no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Foi vergonhoso, o Brasil não jogou nada, nenhum jogador da seleção conseguiu performar bem. Foi situação crítica, falaram e a Argentina
dominou o meio de campo totalmente da Argentina. Foi uma situação realmente, provavelmente o pior jogo da seleção brasileira desde o 7-1, que é, sem dúvida nenhuma, o pior jogo da história da seleção brasileira. Mais marcante, negativamente também, né? E agora a gente está aqui em mais um episódio terrível que vai ser muito lembrado, porque o Brasil não só perdeu de 4-1, o Brasil jogou para perder demais ainda, só que a seleção da Argentina também dá para dizer que, não que tirou o pé, mas que não estava jogando mais com toda aquela concentração, principalmente no segundo tempo, porque eles jogaram para fazer muito mais do que 4. O Brasil só fez um gol numa jogada achada, né? Foi logo perder de 4-1, logo para a Argentina machuca mais ainda, né? Fere mais ainda, a gente fica mais marcante e logo na casa deles, eles classificados para a Copa do Mundo e a gente ainda em quarto, né? Agora, ainda precisando pontuar na próxima data FIFA para conseguir ir para a Copa do Mundo, então muito triste. Ontem terça-feira foi marcante. Realmente foi um jogo terrível e, como a gente mesmo falou, vai ficar na história da seleção brasileira. É uma situação extremamente complicada. A seleção brasileira está sem rumo desde a saída do Tite, depois da eliminação na Copa do Mundo de 2022. E a gente tem que ver o que vai ser feito. Porque o Brasil está tentando fazer uma renovação, só que uma renovação que não tem dado certo. Já tivemos 3 treinadores, que a gente está com o Dorival Júnior, que até o momento que a gente está gravando o programa, esse quadro, ele ainda não foi demitido. Tivemos Fernando Diniz, que foi interino, tivemos Ramon Menezes, que também foi interino. E ninguém conseguiu nem minimamente apresentar um futebol digno de seleção brasileira. Falando sobre o Tite, uma curiosidade, nas eliminatórias de 2022, o Brasil tomou 5 gols só. Somente ontem, na terça-feira, o Brasil tomou 4 da Argentina. Então, foi realmente uma situação preocupante. O Brasil estava com outros jogadores, né? O goleiro foi o Bento, os zagueiros também foi o Murilo, normalmente quem é titular é o Gabriel Magalhães. A lateral também com Wesley, nova convocação, foi a primeira vez convocado. Enfim, o meio de campo também estava com o Joelinton, que foi a primeira vez também convocado ou atuando como titular. O ataque, Matheus Cunha, sem o Neymar, que por sinal eles botam toda a pressão para o Neymar, esperando que o Neymar consiga jogar bem, para o Brasil jogar para o Neymar, né? Os times igual falam que fizeram com a Argentina na última Copa, que jogaram pro Messi e a Argentina venceu e estavam querendo jogar pro Neymar. Mas o Neymar não consegue nem jogar sem ser para ele, não consegue fazer um futebol para ele mesmo, não é nem para ele ser o líder do time, ele não consegue performar em campo porque ele não tem condição física. Ele foi convocado para essa data FIFA para jogar contra a Colômbia e contra a Argentina, mas ele acabou sendo cortado e não pôde jogar. Ele está desde 2023 sem jogar na seleção brasileira. É muito complicado. E sem fazer partida também, né? Oficial pelo time lá, o Hilal, agora pelo Santos também. E é muito complicado querer querer basear todo um estilo de jogo, toda uma seleção, que não é uma seleção qualquer, é a seleção brasileira, em um jogador só, que infelizmente não consegue jogar. Ele é sem dúvida nenhuma o principal jogador em questão de habilidade e de sucesso nos últimos pelo menos 15 anos no futebol brasileiro, só que ele não consegue ter uma sequência, ele não consegue ser o que a gente precisa que ele seja nesse exato momento. E você falou de alguns jogadores, Mariana. Nesse jogo, a gente pode pegar os 11 titulares e todo mundo que entrou. Bento foi muito mal, falhou. Muito abaixo da média. Guilherme Arana, lateral esquerdo, foi muito mal, falhou. Murilo, que era uma grande expectativa, inclusive, a convocação do Murilo, porque ele é um dos principais jogadores, principais zagueiros do campeonato inglês, que é o principal campeonato de futebol do mundo. Foi muito mal, falhou em 2 gols. Marquinhos, não passou segurança para ninguém. Wesley, que entrou muito bem contra a Colômbia no jogo anterior. Foi mal também, não acho que... Acho que estava nervoso também pela pressão, jogar lá na Argentina, primeira convocação, segundo jogo dele, primeiro titular. Dá pra entender, mas mesmo assim... Exatamente, não salva ninguém. A gente pode falar de todos os jogadores, mas a gente tomou 4-1, então a gente destaca principalmente os da defesa. A defesa. Que todos foram mal. É uma coisa impressionante e alguns deles foram substituídos. Quem entrou no lugar também foi mal, Léo Ortiz, por exemplo. João Gomes também. Foi realmente um jogo que ele é pra esquecer e é pra ser lembrado ao mesmo tempo, porque... Foi tão terrível que a gente quer que esqueça. Mostrar que tem que ensinar, tem que pegar ensinamentos sobre esse jogo para não cometer de novo os mesmos erros. Exatamente. Igual o 7-1, ele tem que ser lembrado para que ele não se repita. Mas aí a gente também quer esquecer, porque como torcedor, não tem como
você vendo o jeito que o Brasil jogava, vendo o que estava acontecendo, não tem como ficar minimamente satisfeito. E sobre o Endrick, o que você achou? Porque ele não foi convocado, aí o Neymar foi cortado, os outros jogadores foram cortados, ele foi convocado, todo mundo falando que ele tinha que ser convocado, e aí entrou nesse jogo. O que você achou do jogo dele? Eu acho que o caso do Endrick e dos outros jogadores que entraram no decorrer do jogo, nessa partida eu acho que todo mundo ia jogar com muita pressão, porque a gente teve a situação da fala do Rafinha numa entrevista com o Romário, que ele falou, né, que a gente queria chegar muito firme contra os argentinos, e acabou que isso foi um tiro que saiu pela culatra. O Rafinha não jogou bem, o Brasil não jogou bem, e isso aumentou muito a pressão que estava em torno do jogo. Porque o Brasil e a Argentina já é um jogo muito tenso, e com essa fala ainda, aumentou mais ainda. E o Brasil começou com 12 minutos, já estava tomando 2-0, então... O primeiro gol foi aos 3 minutos do primeiro tempo, assim, foi um banho de água fria, eu acho, porque se o Brasil tivesse segurado um pouco, tomado gol em 12 minutos ali, acho que ainda daria para tentar uma reviravolta. Agora, em 3 minutos de jogo, com o Brasil com essa pressão inteira, depois da fala do Rafinha, acabou que ficaram todos os jogadores estavam nervosos para jogar, precisavam mostrar resultado. Exatamente, os jogadores que começaram o jogo já estavam nervosos, já estavam numa situação extremamente complicada. Aí no segundo tempo, quando tenta as alterações para tapar o buraco, né, porque o estrago já estava feito. Aí foi o caso do Endrick, do Savinho, que entrou mal, de todo mundo que entrou, o próprio Ortiz que entrou na defesa, que a gente já falou dele. Todo mundo acabou sendo vítima da situação, porque já estava uma condição completamente insustentável esse jogo. Então realmente é uma partida que é para ser esquecida, é para ser lembrada, e que a gente espera que tenha mudança, porque do jeito que aconteceu, a gente espera que o Brasil nunca mais se porte dessa maneira, porque como a gente já falou, seleção pentacampeã mundial é a principal seleção do futebol em todos os sentidos, mas que infelizmente atualmente, e faz algum tempo, né, porque o Brasil não ganha a Copa desde 2002, mas antes a gente não ganhava, mas pelo menos a gente tentava. Do jeito que tá, a gente não consegue nem competir contra os adversários. E você acha que a mudança tem que partir do técnico? Acha que o técnico é... Quem você acha? Tá ventilando sobre Jorge Jesus, sobre Ancelotti, sobre Felipe Luiz, que está muito bem no Flamengo, sobre Abel Ferreira do Palmeiras também. Você acha que um desses nomes cumprem na seleção? Conseguem? Eu acho que a seleção brasileira realmente precisa de uma mudança na comissão técnica. Eu acho que a comissão técnica não é a única culpada, porque o jeito que está sendo, os jogadores também têm responsabilidade disso. E a estrutura toda da CBF tem responsabilidade no que está acontecendo. Só que realmente, essa seleção, esse resultado, essa seleção já não vinha bem sendo treinada pelo Dorival Júnior. Mas esse resultado deixa muito marcado. E é uma marca muito positiva que é difícil de ser superada. Então acho que realmente tem que ter uma troca no comando. Não sei exatamente quem seria o nome ideal, porque o Dorival Júnior era um técnico que vinha muito bem no São Paulo, que tinha sido demitido do Flamengo, foi para o São Paulo, conseguiu a Copa do Brasil inédita. E eu acho que realmente a gente está numa situação muito complicada, porque se a gente vê que até os bons técnicos no nosso futebol às vezes não dão certo lá, que foi o caso dele, do Fernando Diniz também, às vezes precisa de uma decisão um pouco diferente, um técnico estrangeiro, como é o caso do Jorge Jesus, que está sendo ventilado. Então eu acho que a gente precisa de mudança. Essa que é a questão, a gente precisa de uma mudança radical em muitos sentidos, não necessariamente só no técnico. E você, Mariana, quem que você acha que deveria sair? Você acha que deveria sair? Deveria outra pessoa assumir? Olha, eu concordo com tudo que você falou. Acho que precisa de uma mudança drástica, não só de jogador, de comando técnico, mas geral da CBF. Inclusive, o Adinaldo Rodrigues foi reeleito até 2030, o mandato dele. Então, ele tem que agora agir. A Copa do Mundo é ano que vem, a gente tem muito pouco tempo para conseguir reerguer a nossa seleção pentacampeã e em busca do Hexa, que a gente está sonhando com esse título há muito tempo. E acho que tem que ser não sei se tem que ser, mas um técnico estrangeiro para mudar um pouco, porque Fernando Diniz estava no auge, tinha acabado de ganhar a Libertadores com o Fluminense, estava jogando bem, treinando bem, um novo estilo de jogo, mas, enfim, não deu certo, agora o Dorival também não está dando certo. Então, acho que tem que partir para um estrangeiro, tentar coisas diferentes, talvez Jorge Jesus, que foi bem no Flamengo, mas não sei. Felipe Luiz no Flamengo, tá falando dele também, mas eu acho que tá muito recente para a seleção, para a Copa do Mundo ainda. Pouco Abel Ferreira também, que é português, é um bom nome também, mas eu acho que tem que tentar ir para um estrangeiro para ver se a gente consegue alguma mudança, alguma coisa positiva para a seleção brasileira, porque a Copa do Mundo é ano que vem.
Mariana, mas a gente já falou muito de Brasil, já falamos muito de seleção brasileira. A gente também tem que falar do Campeonato Brasileiro, que já começa neste sábado. A gente está aqui com o celular porque a gente vai falar para vocês os jogos que a gente vai ter. E olha, a gente já começa com Juventude e Vitória. Juventude e Vitória que subiram ano passado e continuaram na Série A. Então a gente já pode ver que é um jogo interessante. Quem que você acha que ganha, Mariana? Olha, eu acho que vai ser um empate. Empate? Eu acho que esses dois times vão estar capengando no final do ano para não cair. Eu tinha essa opinião ano passado também e o Vitória surpreendeu muita gente, hein? Eu não vou dizer que eu concordo 100% não. A gente também tem Fortaleza e Fluminense, agora um time carioca. Olha, eu acho que o Fluminense vai ganhar, mas não vai ser um jogo muito fácil, porque os dois times não estão numa situação muito boa no início do campeonato, mas eu acho que o Fluminense ganha. Depois a gente tem Grêmio e Atlético Mineiro. Nesse daqui, eu acho que o Grêmio ganha. O Atlético Mineiro, apesar de ter se reerguido, ele joga contra alguns times que não são tão competitivos. Também é o caso do Grêmio, mas na minha visão, na minha opinião, o Grêmio eu acho que ganha. Aí a gente tem Cruzeiro e Mirassol também, time que acabou de subir para a Série A. Mirassol, time paulista, e eu acho que vai dar Cruzeiro, sinceramente. Eu acho que vai dar Cruzeiro. O Mirassol vai jogar na pressão de primeiro jogo na Série A, depois acho que vai dar Cruzeiro. Também acho. Aí temos São Paulo Sport, também acho que dá São Paulo, apesar do Sport ser um grande clube também, São Paulo está no melhor momento. Aí depois, agora, o último jogo de sábado, a gente tem um jogaço. Flamengo e Internacional, que vem muito bem, os dois times, o campeão carioca contra o campeão gaúcho. Esse daqui eu não vou nem arriscar resultado, porque pode acontecer tudo. Pode acontecer tudo. E a mesma situação de Palmeiras e Botafogo, que também tem se tornado um clássico nos últimos anos, né? São dois times muito competitivos. Então, ficaram disputando o título brasileiro até as últimas rodadas. O Botafogo foi campeão, mas o Palmeiras estava ali encostado no Botafogo. Qualquer derrota, qualquer pontinho perdido, podia o Palmeiras ser campeão. Exatamente. E depois a gente tem o último jogo do time carioca, Vasco e Santos, muito importante destacar, sem Neymar, que também não joga, pelo menos essa informação que a gente tem até agora, que a expectativa é que ele não jogue. Então, eu acho aqui que um empate seria de bom tamanho para o Vasco, que não vem bem, e jogando contra o Neymar, sem o Neymar, dá até para beliscar uma vitória. Dá para beliscar uma vitória. Aí a gente também tem Bahia e Corinthians, acho que dá Corinthians, o Corinthians vem bem este ano, apesar da eliminação da Libertadores. E para finalizar, Bragantino e Ceará, quem que você acha que vence? Olha, briga boa, hein? Eu acho que o Ceará vence, mas assim, por um golzinho, jogo muito parado, mas acho que o Ceará vence. Gente, mas agora com esse monte de palpite, um monte de coisa da seleção brasileira e, enfim, o retorno do Campeonato Brasileiro, a gente encerra a nossa edição do Correio Esportivo. E você vai ver depois do intervalo que MP do Rio cumpre mandados de prisão e busca e apreensão contra integrantes de organização criminosa em Teresópolis. E você vai ver também, o governo do estado melhora aí condições em mais de 20 vias públicas de Petrópolis em 3 meses. Voltamos já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade. O SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto
e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta e olha só, policiais militares do Comando de Polícia Ambiental realizaram na última quarta-feira, dia 26, uma fiscalização em Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro, com o objetivo de averiguar uma denúncia sobre crime ambiental. Policiais militares ambientais da Unidade de Policiamento Ambiental Militar de Três Picos, nesta quarta-feira, receberam uma denúncia pelo programa Linha Verde de Crime Ambiental em Nova Friburgo. Ao chegarem no local da denúncia, na rua Francisco Heller, no bairro São Pedro da Serra, os agentes se depararam com um desmatamento de uma área com cerca de 1.000 metros quadrados. Além disso, constataram a abertura de uma estrada onde todo o material retirado era despejado no terreno. Ainda durante a fiscalização, os agentes não identificaram placas indicativas de licenciamento e os suspeitos pelas atividades desenvolvidas na localidade também não foram identificados. Diante da situação, procederam à Delegacia de Polícia de Nova Friburgo, onde a ocorrência foi registrada. E o Ministério Público do Estado do Rio, por meio da 4ª Promotoria de Justiça Criminal de Teresópolis, com apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência e do Grupo de Apoio aos Promotores, realizou na última terça-feira, como mostramos aqui, a Operação STIC, contra organização criminosa dedicada ao narcotráfico. Vamos mostrar agora um balanço do que foi apreendido na ocasião. O MPRJ obteve, junto ao juízo da primeira vara criminal de Teresópolis, 4 mandatos de prisão temporárias e 6 mandados de busca e apreensão que foram cumpridos pela polícia nesta terça-feira. Além dos 4 presos, outro homem que já possuía um mandato de prisão contra ele também foi detido. Foram apreendidos mais de R$11 mil em espécie, proveniente dos lucros obtidos com o tráfico de drogas na localidade, aparelhos celulares e simulacros de arma de fogo. Segundo as investigações da polícia, além da venda de entorpecentes, os delitos cometidos pelo grupo criminoso incluem homicídio e extorsão. Ana Beatriz Tomás, para a TV Correio da Manhã. E na mesma comunidade, no último dia 14 de março, uma operação do GAECO, também com apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil, desmantelou uma outra central clandestina, só que de internet. Pois é, que coisa, né, gente? E olha só, em menos de 3 meses, o governo do estado aplicou asfalto em mais de 20 ruas de distritos de Petrópolis. As melhorias beneficiaram moradores de localidades como Vila Rica, Santa Mônica e demais vias em Itaipava, Posse, Pedro do Rio e Araras. E o serviço tapa-buracos, realizado no início deste ano, foi uma demanda para o governador Cláudio Castro, pelo secretário de Meio Ambiente Bernardo Rossi. Até o momento, os principais beneficiados foram os moradores de Vila Rica, Santa Mônica, em Itaipava, Pedro do Rio, Posse e Araras. Segundo informações, em 3 meses, 405 toneladas de asfalto foram aplicados em pontos críticos, melhorando as condições dos tráficos em vias como Rua 28 de Abril, Rua Augusto Ferreira da Silva, Travessa Sabino Ribeiro, Estrada das Arcas, Rua da Pedreira, Estrada Paiolinho e Santa Mônica, entre outras localidades. Jonatas Vieira, para a TV Correio da Manhã. Vamos ver então como fica o tempo na nossa área de cobertura. Começamos mais uma previsão do tempo e hoje eu trago a previsão de quinta-feira, que já adianto a vocês, não será muito diferente da previsão que tem predominado os últimos dias nas nossas cidades de cobertura. Vamos começar por Nova Friburgo, onde a quinta-feira será de sol com algumas nuvens e chuva passageira. A noite também será de muitas nuvens no céu, mas com tempo firme. As temperaturas devem variar entre mínima de 15 e máxima de 27 graus. Em Teresópolis, segue essa mesma tendência, previsão de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. Os termômetros devem variar entre mínima de 16 e máxima de 27 graus Celsius. Em Petrópolis, também pode chover durante o dia, mas à noite o tempo se mantém firme. As temperaturas que vão se manter estáveis devem variar entre mínima de 17 e máxima de 26 graus Celsius.
Em Paraíba do Sul, a quinta-feira será de muitas nuvens no céu o dia todo, com aberturas de sol e sem chuva. As temperaturas vão marcar números mais altos, como mínima de 19 e máxima de 29 graus, como vocês podem acompanhar ao lado. E para finalizar, em Três Rios, a quinta-feira será de sol o dia todo, mas à noite a previsão de pancadas de chuva. Os termômetros devem variar entre mínima de 20 e máxima de 30 graus. Lembrando que, em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil através do número 199. Contudo, aproveite o dia e mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais. Até a próxima! Em Petrópolis, gente, hoje, quinta-feira, o Teatro Imperial promove uma sessão especial de um clássico brasileiro. Olha. A Dama do Cine Xangai será exibido às 6h30 da noite com entrada de graça. Nesta quinta-feira, às 6h30 da noite e com entrada franca, o Teatro Imperial vai exibir em 35mm a cópia original do longa-metragem A Dama do Cine Xangai, dirigido por Guilherme de Almeida Prado. Ícone do cinema nacional na década de 80, o longa é vencedor de 6 prêmios no Festival de Cinema de Gramado, incluindo Melhor Filme e Melhor Direção. Na trama, um homem entra em uma sala de cinema e conhece uma bela e enigmática mulher que se assemelha à protagonista do filme projetado na tela. O encontro marca o início de uma história repleta de suspense, paixão e assassinatos. O elenco conta com grandes nomes, como Maitê Proença, Antônio Fagundes, José Maier e Miguel Falabella. Após a sessão, o público poderá visitar a sala de projeção e conhecer de perto o equipamento responsável por exibir o longa em película. A exibição integra a programação cultural do Teatro Imperial, que neste fim de semana recebe Maitê Proença ao lado de Débora Olivieri na comédia Duas Irmãs e um Casamento. Que bacana, programação gratuita aí para todo mundo se divertir. Pessoal, a gente vai terminando a nossa edição por aqui, mas amanhã às 7h30 estaremos de volta com muita informação, viu? Tchau, gente. Tchau, tchau. O Jornal de Sábado. TVC, a TV do Correio da Manhã.